vocês, sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Meu nome é Ovidio Neto e vamos dar continuidade nas lições de Word, nas aulas de Microsoft Word. Essa é a última aula do Word, né? Então nós começamos lá mostrando a tela inicial, navegando pela tela inicial, entendendo o que era a barra de título, o que era a barra de rolagem, vimos a parte de formatação de fonte, de alinhamento do texto em si, as cores, vimos também como criar índice, quebra de página, quebra de coluna, dividir textos em colunas, inserir figuras, seja do WordArt, do SmartArt, trabalhar também com marcadores e numeração, vimos como posicionar figuras nos locais adequados, vimos como também criar mala direta e agora a gente vai terminar, né, esse conteúdo do Word vendo os seguintes assuntos. Nós vamos ver a parte do comentário, vocês vão perceber que é possível eu criar comentários em algumas partes do texto. Isso é muito legal se eu estiver trabalhando com um documento com duas pessoas. Digamos que você está fazendo um trabalho da faculdade ou até um trabalho da sua empresa mesmo em par, onde você ainda não está... Hoje a gente tem a computação em nuvem que facilita muito isso, né? Que você mexe num documento, o seu amigo vai mexer em instantes, ele já vai pegar o documento alterado. Agora, se você estiver trabalhando com documento físico, local, né, você não tem essa possibilidade. Então, o que você pode fazer? Você pode criar alguns comentários, né, de algumas alterações que você fez no texto, salvar, envia lá para aquele seu parceiro e esse seu parceiro, essa sua dupla, quando abrir o documento, ele vai acessar esses comentários e entender o que está acontecendo. O nome mesmo já diz comentário. Nós vamos ver também o grupo, as alterações que são possíveis fazer, né? Como eu posso também comparar, digamos, seguindo nessa linha de duas pessoas trabalhando num mesmo documento, eu posso comparar dois documentos. Essa opção ela é muito legal se você está trabalhando com duas versões, né? Então, por exemplo, você se perdeu aí, você está fazendo um documento e você fez algumas alterações e você está na dúvida qual é a versão mais correta. Então você pode comparar dois documentos e trabalhar. Porque parece que é besteira, mas é um detalhe muito importante isso. Digamos que você tem um arquivo, tá? Vamos imaginar lá esse arquivo, ele tem as regras da empresa, regras do departamento. Aí nesse arquivo, vamos chamar esse arquivo de versão 1. Uma segunda pessoa vai fazer uma alteração nele, fazer algumas alterações nele e vai criar essa versão 2, ok? Futuramente eu preciso usar a versão 3. O que eu já vi acontecer muito? Pega a versão 1 e adiciona as alterações da versão 3. Moral da história, o que acontece? Eu perco os itens da versão 2. Concordam comigo? Aquela primeira atualização, ela fica perdida, tá certo? Então não é legal você trabalhar dessa forma. Então quando você trabalhar com um comparar, você pode evitar esse problema. Uma outra opção que nós temos, e nós veremos aqui nessa aula, é a parte de proteger. No proteger, você vai poder proteger o seu arquivo, colocar uma senha. Do mesmo jeito que o comparar e as alterações é para você trabalhar em dupla, você pode também ter a opção de proteger um documento criando uma senha, tá certo? Para que as pessoas, né, outra pessoa não consiga acessar ele, consequentemente, tanto para alterar ou até mesmo para visualizar. E no guia de exibição nós vamos ver algumas opções. E no Word, como qualquer programa do pacote Office, como Excel, PowerPoint, você pode trabalhar também com as macros, né? As macros é uma forma de você criar programação, né, dentro do Microsoft Word. Você usa aí uma linguagem chamada VBA, tá certo? Que ela usa as mesmas sintaxes do Visual Basic, tá? E você pode criar algumas programações, deixando o seu documento mais dinâmico e não apenas estático. E para finalizarmos a aula do Word, já que a gente viu tudo, para que eu faço um documento? Para futuramente imprimir, não é verdade? Então é nada mais justo do que terminar com o item de impressão, com o item imprimir, onde a gente vai ver uma série de
opções de como eu posso fazer essas impressões, se a impressão é em rede, se a impressora está em rede, se não está, entre outras coisas. E na verdade, para terminar mesmo, eu separei para vocês uma lista com os principais atalhos do Microsoft Word e aí sim a gente fecha para poder fazer o exercício final, ok? Vamos lá para o Word, vamos começar a trabalhar? Então legal, aqui nós temos o Word, tá certo? Que vocês tão bem conhecem, e aqui eu tenho um documento qualquer. Então aqui eu tenho um documento qualquer, tá? E nele está escrito uma série de coisas. Muito bem. Então aqui tem um documento qualquer com um texto, né? E eu quero colocar um comentário aqui na palavra documento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa palavra documento, eu vou selecionar ela. Eu vou selecionar essa palavra documento, tá certo? Lembrando que para selecionar eu clico no fim e arrasto até o começo, ou ao contrário, clico no começo, arrasto até o fim, ou simplesmente venho nela e dou duplo clique, que ele automaticamente é selecionado. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, na guia revisão, e aqui, ó, reparem que eu tenho a opção novo comentário. Olha só que legal. Quando eu coloco esse novo comentário, ele coloca aqui para mim em destaque a palavra que eu selecionei, que no caso é a palavra documento. E aqui ele fala que ele cria uma numeração e aqui eu posso inserir um comentário. Aqui eu coloco um comentário. Pertinente, tá certo? Legal. Aí eu quero inserir um outro comentário. Seleciono ele aqui, seleciono uma outra palavra, vou em novo comentário. Reparem que ele já criou a numeração, ó, U2, tá certo? E aqui eu venho aqui e coloco um segundo comentário. Olá, tudo bem? Só para mostrar, o que está escrito aqui nos comentários não importa, tá, pessoal? Muito bem, tem aqui os comentários, tá certo? Legal, né? É assim que eu posso trabalhar comentário. Do mesmo jeito que eu crio um comentário, eu posso selecionar ele, posso excluir, tá certo? Seleciono o comentário, excluir. Aí eu clico aqui, o comentário está excluído. Uma outra ferramenta que nós temos aqui bem legal é essa parte de contar palavras, tá certo? Contador de palavras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados estatísticos desse documento. Então, esse é um documento que tem uma página, ao todo tem 48 palavras, tem 449 caracteres sem espaço, 496 caracteres com espaço, um parágrafo e 6 linhas. Olha só que legal, tá falando que tem 48 palavras, certo? Vou fechar aqui. E vou colocar uma 49ª palavra. Vamos ver se funciona? Olha lá, 49 palavras, tá? Se eu vir aqui, fechar, inserir, quebra de página. E agora eu tenho uma segunda página, certo? Olha lá, vou em revisão, contar palavras, ó. Páginas, 2 palavras. Tudo bem? Legal? Muito bem. Então, os comentários ficou claro? O idioma também que eu posso definir, qual vai ser o idioma para revisão de texto. Lembra que eu dei o exemplo lá da palavra feedback, né? Normalmente a gente vai trabalhar com português. Eu tenho a ferramenta de tradução também, onde eu posso escolher esse esquema. O comentário, como eu acabei de mostrar para vocês, né? Ó, só relembrando aqui os comentários. Legal, tá? Muito bem, ó, reparem que ele cria essa parte. Lembrando que deixar claro quando eu uso o comentário, essa parte da direita que está esmaecida aqui, tecnicamente a gente chama de Enable False, ela não é mostrada, tá, pessoal? Quando eu imprimo, por exemplo, ela não aparece. Aí, uma outra ferramenta aqui que eu tenho que é muito legal, que é a parte de controlar alterações. Deixa eu só apagar esse comentário primeiro. Muito bem. Aí, eu venho aqui, tá vendo que eu tenho essa opção aqui, ó, controlar alterações?
tá? Nesse controlar alterações, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, controlar alterações. Aí, aqui onde está escrito, ó, tá vendo? Ó, tá aqui, eu tenho um documento. O certo é aqui. Então, vou vir aqui e vou escrever aqui. Olha só que legal. O que tem que ficar claro para vocês, se eu mandar imprimir, não vai imprimir desse jeito, ele vai imprimir do jeito certo, mas ele está mostrando exatamente qual foi a alteração que eu realizei. Então, se eu estou trabalhando em dupla, volto a dizer, ou em trio, em mais que uma pessoa no geral, eu estou trabalhando com mais que uma pessoa no geral, essa pessoa tem como controlar o que eu alterei. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um documento qualquer, aí vamos lá, por exemplo, que eu estou deixando ele mais bonito, inserindo alterações. E aí eu apago essas 4 palavras, né? Digamos que essas 4 palavras foram substituídas por essa parte. Olha só que legal. O que eu inseri ficou em vermelho e sublinhado, e o que eu apaguei ficou com risco. Então eu salvo isso aqui, o meu parceiro lá, essa pessoa que está trabalhando em conjunto comigo, ao abrir o documento, vai abrir dessa forma. Então tem até como isso daqui, por exemplo, às vezes você quer enganar o orientador do mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, ela pede para eu fazer algumas alterações, né? Aí ela pede para eu marcar desse jeito, para ela ver se eu alterei exatamente o que ela pediu. Tá? Essa é uma maneira de eu controlar, não é à toa que o item chama controlar alterações. Detalhe que aqui eu tenho a opção, né? Eu posso vir aqui, ó, quando eu escolho final, ele vai mostrar o documento na íntegra. Agora ele está o documento na nova versão, tá certo? Se eu voltar aqui, ó, mostrar marcação, ele mostra as marcações realizadas, tudo bem, ó? Então vem aqui, ó, eu vou apagar aqui, eu vou o vídeo Lopes da Cruz Neto. E sei lá, eu vou apagar isso aqui. Tá certo? Né? Então, ó, olha só, reparem que agora, ó, antes de Ovidio Lopes da Cruz Neto, a última palavra termina com FSF, tudo bem? Olha só, quando eu venho aqui, ó, em final, olha só, FSF, Ovidio Lopes da Cruz Neto. Aqui eu tenho um documento qualquer, tudo bem? E mesmo que, né, então aqui é a versão final e aqui eu posso mostrar a marcação. Versão original e versão original mostrando a marcação. Tudo bem? Como é que funciona essa parte? Tranquilo? Legal. Continuando aqui, eu tenho a opção também de mostrar as marcações. Aqui ele está mostrando tudo o que eu fizer, inserções, exclusões, tudo da forma que eu achar mais adequado. Eu, como criador desse documento, posso deixar ele da forma mais adequada possível, tudo bem? Aqui, por exemplo, nada impede de eu inserir um comentário aqui, ó, inserir, ó, um novo comentário. E aqui eu coloco um comentário qualquer. Tudo bem? Então aqui eu tenho os comentários, aqui ele mostra tudo bonitinho. Outra opção, aqui eu tenho o botãozinho das alterações, eu posso aceitar a alteração e passar para a próxima, tá certo? Como eu posso rejeitar. Então digamos que sempre vai ter uma pessoa que ela é a principal no grupo. E aí com o controle de alterações, essa pessoa pode aceitar essa alteração ou ignorar essa alteração. Não, né, vamos imaginar que você trabalha num, sei lá, num jornal, por exemplo, e aí tem um redator pede a opinião de um outro redator, e aí esse outro redator faz as alterações que ele acha pertinente. Aí, digamos que esse outro redator que fez o documento originalmente está num nível hierárquico maior que esse que fez as alterações. Cabe a ele aceitar alterações uma a uma ou aceitar todas, e cabe a ele aceitar algumas alterações e rejeitar algumas alterações, tá? Fica a critério, né, dessa pessoa. Então, esse item revisão, ele é muito legal, tá? Aí nós temos também a opção de comparar, como eu havia dito para vocês, onde, quando eu clico aqui em comparar, reparem que eu tenho a opção comparar. Compare duas versões de um documento, então você gera um documento com alterações,
E você tem a opção de combinar. Combine revisões de vários autores em um único documento. Quando eu clico aqui em comparar, eu vou buscar qual documento que é o meu original e vou buscar qual é o meu documento que eu vou comparar. Eu não sei quais são esses arquivos que estão aqui, mas dá pra gente ter aulas. E aqui eu vou buscar, sei lá, essa matemática. Ok, ele não está aqui, já deve ter sido apagado. Aqui, ó, quando eu dou um ok, um dos documentos comparados, para os fins da comparação, ou de considerar essas alterações como aceitas. Continua a comparação, né? Eu posso continuar ou não. Quando eu coloco sim, automaticamente, ó, ele vai fazer os comentários, tá certo? E aqui eu tenho qual é o meu documento original. Do mesmo jeito que eu posso comparar, eu posso combinar esses documentos. Então, se eu vir aqui e escolher a opção de combinar, ele automaticamente vai combinar. Olha só que legal, comparar resultado 2 com aulas. Ok. Ele vai combinar esses documentos, aqui ele está carregando, ó, e ele vai criar essa combinação de documentos, onde o que é comum permanece e o que é diferente fica em destaque. Volto a dizer, você tem uma versão 1 e você tem uma versão 2. Você quer combinar. Então na versão 1 está escrito Oi, tudo bem. Na versão 2 está escrito Oi, bem e você. Então quando eu combino, ele vai ficar Oi, tudo bem e você. Ele combina. Quando eu comparo, ele vai comparar o que está diferente e vai mostrar para você, para ver o que você vai absorver e o que você vai descartar. Essa é a diferença entre combinar e comparar. O combinar, ele junta as versões, tá? Você está na dúvida se você tem uma versão que foi alterada e não foi salva, isso aí você pode trabalhar com bastante sucesso. Deixa eu só fechar essas opções aqui. Fechei aqui. Vamos dar um arquivo novo. Legal. Aí, voltando lá no revisão, eu tenho também a parte de restringir uma edição, tá certo? Que seria o proteger. O que que é? Eu vou mandar esse documento para uma pessoa, agora diferente do que antes, nos exemplos anteriores, uma segunda pessoa estava alterando, ela estava me ajudando. Eu pedi para ela me alterar e ela estava alterando o documento. Agora é o contrário. Eu quero mandar o documento para a pessoa, mas eu quero restringir que essa pessoa faça alterações. Então eu venho aqui no meu lado direito, onde eu posso fazer a restrição de formatação e posso fazer restrição de edição, tá certo? Quando eu aplicar essas edições, essas restrições, eu vou colocar uma senha. Peraí, deixa eu só escrever alguma coisa qualquer. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou fazer aqui testando bloqueio. Deixa eu aumentar essa fonte. Legal. Aí eu vou vir aqui em revisão e vou vir aqui em restringir a edição. Então eu vou limitar aqui e vou pôr sim. Aí eu vou pôr uma senha. Lá. Ok. Automaticamente, deixa eu ver aqui rapidinho. Muito bem. Automaticamente, quando eu vir aqui, ó, eu tô digitando aqui, tá, pessoal, ó. Tá certo? Ó, se vocês quiserem ver aqui, ó, tô com o meu teclado, ó. Tô digitando, ó, quero apagar, ó. Eu não consigo. Por quê? Porque ele está bloqueado. Tudo bem? Aí eu tenho um botãozinho aqui embaixo, parar proteção. Só que se eu criasse uma proteção e só de apertar parar proteção parasse, não adiantaria nada. Quando eu clico em parar proteção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a senha. Quando eu coloco a senha aqui, vamos colocar a senha errada. Lá, eu vou pôr um L a mais. Aperto OK aqui. Senha incorreta. Ok. Aí agora eu vou lá de novo em parar proteção. E vou colocar a senha certa. Lá. Ok. Agora, quando eu digito, aparecem as informações. Muito legal, né? Muito bem.
Aí nós vimos essa parte aqui de proteção. Vamos ver agora a parte... os macros, eles ficam no menu exibição. Os macros ficam no menu exibição. E aí eu vou clicar aqui, ó, macros. Tá? Eu posso exibir macros, tá? Posso pegar uma macro qualquer, tá certo? Ou eu posso também vir aqui em macros, posso pôr gravar macro, tá certo? Posso dar um nome para ela. Quando eu aperto OK, automaticamente eu posso fazer a gravação dessa macro. A macro você vai usar bastante no Excel. No Word, ela não tem tanta utilização como no Excel, por exemplo. Tudo bem? Para fecharmos aqui, nós temos a parte de impressão. Para quem gosta de atalho, impressão é Ctrl P, de print, Ctrl P. Reparem quando eu aperto Ctrl P, ele abre a telinha. Ou eu vou em arquivo e escolho imprimir. Reparem que eu cheguei do mesmo jeito. Eu posso escolher quantas cópias eu quero, tá certo? Posso escolher quantas cópias eu quero. Posso trocar a impressora. Nesse caso aqui ele vai buscar todas as impressoras que estão instaladas na máquina, sejam elas locais ou em rede. Se você estiver trabalhando no escritório aí, você provavelmente vai estar trabalhando com a impressora em rede, que vários computadores podem acessar. Pode até criar um PDF também, se você escolher o PDF, tá? Você tem a opção de imprimir todas as páginas ou determinadas páginas, clicando aqui, tá certo? Então, por exemplo, seu documento tem 40 páginas. Se for todas as páginas, vai imprimir as 40 páginas. Se você colocar aqui ele até mostra, você pode separar por ponto e vírgula, que é agrupado, né? Ou você pode, por exemplo, 1.2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4 ou 1-5, né? Você coloca as páginas que você quer imprimir. Lembra que eu falei que dá para trocar a paisagem ou retrato? Dá para você trocar na hora de imprimir também. Digamos que você não tinha mudado, você pode mudar agora, tá certo? Você pode mudar o tamanho da folha, que eu já havia comentado. A 4 é a sulfite tradicional, tá certo? A 3 é o dobro da 4, a 2 é o dobro da 3, a 1 é o dobro da 2, a 0 é o dobro, é sempre assim, tá? A 4 é a sulfite tradicional, que é de 21 centímetros, né, de largura por 29,7 de altura. Aí nós temos a 3, a 2, aí depende da situação, né? Depende se você trabalha numa gráfica, né? Que se de repente você vai ter aí alguns papéis diferentes. Caso contrário, o padrão aí provavelmente é você trabalhar com a 4. Você tem a parte de margem também, que a gente já viu nas aulas, mas digamos que você quer deixar para mudar para a última hora, você pode escolher uma dessas opções pré-estabelecidas, ou pode ir na parte de personalização, onde você pode personalizar ela aqui na hora, tá certo? Você pode também escolher, se você quer imprimir uma página por folha, se você quiser economizar, digamos que é uma impressão para um controle seu, você pode pôr 2 páginas numa única folha, 4 páginas. É claro que, por exemplo, 16 páginas por folha, você não vai conseguir enxergar nada que você está imprimindo. Mas de repente é um material de estudo aí, pensando em sustentabilidade, né? Pensando aí em ISO 14001, né? ISO 14000, que é a ISO que controla a sustentabilidade. Você pode, de repente, aí, se for com material de estudo, sei lá, você pode imprimir 4 páginas em uma única folha, por exemplo. Não tem problema nenhum você fazer isso. Ok? Acho que é isso aqui. Para terminarmos, vamos voltar aqui para o PowerPoint. Eu separei alguns atalhos para vocês, só para finalizarmos o Word de vez, né? Ctrl C é copiar, Ctrl V, colar, Ctrl X, recortar, Ctrl N, você transforma o texto selecionado em negrito, Ctrl I, transforma em itálico, Ctrl S, sublinhado, Ctrl Z, você desfaz a última ação, Ctrl Y, né? Você refaz a última, você redesfaz, né, a ação. O Ctrl mais igual, você deixa o texto selecionado em subscrito, lembra, para H2O, né, para fazer essas opções. Ctrl Shift mais fica como sobrescrito, por exemplo, 4 ao quadrado. Ctrl Shift P, abre a janela para formatação de fonte.
Ctrl Shift F, abre a janela para formatação de fonte, mas com tipo de fonte selecionado para alteração, tá? Você tem também o Ctrl Shift C, para acionar a ferramenta, né, o formatar pincel. O pincel ele literalmente copia uma formatação. Você tem duas palavras, né? Você quer que a segunda palavra fique com a mesma formatação da primeira, você usa o pincel. Ctrl Q, você alinha o texto à esquerda. Ctrl E, alinha o texto de forma centralizada. Ctrl J, justifica o alinhamento, né? Deixa ele justificado. Ctrl mais asterisco, aciona a função do botão mostrar tudo. Ctrl L, abre a janela de localizar. Ctrl U, a janela de substituir. Ctrl K, insere um link numa palavra, né? Num texto ou numa figura. F7, abre a janela de verificar a ortografia. Alt, mais um clique qualquer, ele abre o painel de tarefas, né, do pesquisar. Shift F7, abre a janela do dicionário de sinônimos. Ctrl A, abre a janela para abrir um documento já existente. Ctrl B, salva o documento. Então, por exemplo, você está trabalhando, para não correr o risco de acabar a energia e você perder tudo, a primeira vez que você salva, você tem que dar o nome para arquivo, mas nas outras, você pode de vez em quando, a cada 5, 10 minutos, apertar Ctrl B. Não precisa ir em arquivo, salvar, ele já salva para você. E Ctrl P, que eu já havia dito, é o de impressão. Se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist, ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!